Olá, lindezas, tudo bem? Bora prosear um bocadinho? Vou trazer aqui alguns pontos para refletirmos e por óbvio, não vou defender nenhum lado nem o outro, mas trazer alguns pontos de vista para que a gente possa juntar como um mosaico. Eu gosto de fazer assim, pegar informações diversas e distintas, ir alinhavando e chegar a uma conclusão. Não uma conclusão, né? Porque nunca é uma conclusão. Conclusão é quando a gente chega ao final de tudo. E não, é sempre um caminhar. Então, não é um final, não é uma conclusão. É uma reflexão mais pontual. Eu estava vendo um material de um sociólogo que chama Daniel Chambliss. Ele fez uma pesquisa durante muitos anos com atletas profissionais e ele acompanhava e ele ia a campo mesmo, porque ele estava pesquisando, ele queria entender sobre excelência. E você deve estar se perguntando, ué, vai falar sobre relacionamentos e está falando de atletas, de um sociólogo? Calma aí que a gente vai juntando os pedaços como uma colcha de retalhos e a gente vai alinhavando tudo isso. Para mim faz muito sentido falar de relacionamentos tendo várias áreas como parâmetro. Não sei para você como você tece as suas reflexões e considerações. Esse sociólogo disse, abre aspas, ele tem um livro, né? Abre aspas, a excelência é mundana, fecha aspas. No mesmo livro, ele diz, abre aspas, detalhe, isto foi observação dele sobre excelência com pesquisa sobre a excelência dos atletas. Mas eu quero trazer um outro olhar aqui. Então, abre aspas. As mais importantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isolados e cada um dos quais, em certo sentido, nada tem de extraordinário. Fecha aspas. Do sociólogo Daniel Chambliss. Bem, aqui começa uma coisa interessante. As mais importantes façanhas humanas, são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isoláveis. Presta atenção nisso. E cada um dos quais, desses elementos, em certo sentido, não tem nada de extraordinário. Tem nada de extraordinário. Tem um neurocientista que eu gosto muito, Eslen Delanogari, nem sei se eu pronuncio o nome dele certo, e ele diz o seguinte, a excelência, e aí eu quero ampliar, você entenda excelência e coloque o seu conceito de excelência na área que você quiser. Eu quero colocar na área dos relacionamentos. A programação neurolinguística diz, a gente tem o conceito na programação neurolinguística de modelagem. Então, a gente modela o sucesso. Modela o extraordinário. E aí, esse neurocientista, Wesley, ele diz o seguinte, a excelência é a união de várias coisas simples. Simples. O Daniel, o sociólogo, ele tinha dito, nada tem de extraordinário. E o Daniel disse a mesma coisa. A excelência é a união de várias coisas simples.
E pegando esse mesmo estudo do sociólogo, o neurocientista diz o seguinte: se pegássemos um atleta profissional e fizéssemos um filme de toda a sua trajetória de treinamentos, né? E depois colocássemos numa velocidade X, daquela super acelerada, nós iríamos ver que o início e o fim são iguais. E ele ainda disse que nós dormiríamos rapidamente, nos primeiros instantes. E ele justifica, né, na percepção dele, do neurocientista. Por quê? Porque por conta do tédio. Nós iríamos pegar no sono rapidamente por conta do tédio. Por quê? Porque é tudo igual. E ele ainda diz, o neurocientista, que não há nada mais difícil. Olha isso, porque que eu trouxe para a questão dos relacionamentos. Não há nada mais difícil que realizar a mesma coisa todos os dias. Ele ainda diz, por isso que a excelência é trivial. Uau! Acho que já entenderam onde é que eu quero chegar, né? Não há nada mais difícil que realizar a mesma coisa todos os dias. Por isso que a excelência é trivial. Horas. Mas por que você está trazendo isso para os relacionamentos, Gislene? Tem eu vou dizer influencer, ela se apresenta como humorista, enfim, eu não sei exatamente. Humorista, influencer, sei lá. Eu gosto muito dela, das reflexões dela. Cris Paiva. A Cris Paiva, ela disse assim, mandaram uma pergunta para ela, né? E ela respondeu. A pergunta era: homem procura na rua o que não tem em casa? Bem, essa frase ela é clássica, né? Porque essa pergunta, esse questionamento é clássico. Desde sempre a gente escuta exatamente essa questão. Homem procura na rua o que não tem em casa. Eu vejo, até pelos meus atendimentos, pela minha área de atuação, que essa frase precisa ser remodelada. Porque pessoas procuram na rua o que não tem em casa. Não dá mais para olharmos para esta frase, para essa questão, para esse posicionamento, para essa situação, para este comportamento e ação, colocando apenas o homem procura na rua o que não tem em casa. É sabido, as estatísticas, pesquisas estão aí, que as mulheres estão traindo tanto quanto os homens. Tá ali, ó, a par e passo, né? Um pouquinho abaixo, mas não é tão discrepante assim. Então, a gente já precisamos rever essa questão. E a essa pergunta, ela respondeu: procura e encontra. É fato. Eu disse aqui no começo desse vídeo que eu não vou ficar nem pro lado A, nem pro lado B. Mas sim, trazer elementos até de outras áreas, como da neurociência, do lado neurocientista, a visão dele, o posicionamento dele, do sociólogo. E a gente precisa entender algumas coisas. Quer dizer, a gente precisa entender, não, a gente entende se quiser. Nada é a gente precisa, a gente faz se quiser. E aí, na resposta dela, então, procura e encontra. E ela trouxe uma questão. Na rua, ele não oferece. Ele não é a mesma pessoa, ele não é o mesmo homem que ele é em casa. E ela disse assim,
que na rua ele é o legalzão, ele é paciente, né? Ele tem paciência, ele é disposto, está sempre disposto, alegre, divertido, mas em casa, não, né? Em casa não é nada disso. Não é uma pessoa legal, legalzão, como ela trouxe. Não é uma pessoa que tem paciência, não é uma pessoa que está disposta a fazer coisas. Não é uma pessoa alegre nem divertida. E que em casa, então, é o oposto disso. Então, ele não tem disposição para nada, ele reclama, ele é o reclamão, ele não é o legalzão, ele é o reclamão, ele nada agrada. Ela trouxe exatamente essa fala. E eu fiquei pensando, juntando todos esses pedaços, esses recortes, e aqui fazendo meio que o advogado do diabo para pensarmos no todo. Para não ficar exatamente com essa questão de clube do Bolinha ou clube da Luluzinha. Eu não gosto disso. Mas esse homem, né? Colocar aqui da forma que foi colocada lá no vídeo. Ele não é o legalzão, o paciente, lá. E que na rua ele não se apresenta da mesma forma que ele se apresenta em casa. E que se ele se apresentasse em casa, se ele se mostrasse, se ele fosse em casa, o mesmo homem que ele é na rua, ele teria em casa o que ele procura e encontra na rua. Ok. Não, eu concordo com isso. Mas nem sempre, e aqui eu vou trazer a questão do casal, né, dos dois, nem sempre foi assim para nenhuma das duas partes ou para as duas partes. Porque no começo do relacionamento, a gente sempre oferece, todo mundo, né? A gente sempre oferece o melhor, a nossa melhor versão. Então, e nos meus atendimentos, eu sempre falo, as pessoas nunca sabem onde é que foi a gota d'água e que transbordou e que virou o que virou. E aí eu faço o processo contrário, né? Inverso, já que as pessoas não conseguem identificar onde é que a porca torceu o rabo. Em qual momento que a vaca foi pro brejo. Então eu faço o processo inverso. Vamos voltando, fazendo recortes e voltando e tentando identificar que momento foi esse que tudo desandou. E aí nessa volta, nesse trajeto contrário, as pessoas não identificam, e aí eu vou voltar lá na fala do sociólogo, que ele disse assim: nada tem de extraordinário. E eu vou pegar a fala do neurocientista que disse: a excelência é trivial. Eu vou dizer então que o dia a dia e a excelência no relacionamento é trivial. Não tem nada de extraordinário. Mas o trivial não é o trivial não significa ser feito de qualquer jeito, mas ser bem feito. O trivial, na minha concepção, não é o extraordinário. É o ordinário. Ordinário é comum. Extraordinário é o extraordinário. É além do comum. É aquele dia especial, é aquela situação especial, é aquele comportamento especial, é aquele evento especial, é aquele jantar especial. O trivial é aquele de todo dia. E não dá para ter uma vida
extraordinária, que a trivialidade do dia a dia seja pautado no extraordinário. Não se iluda, porque se alguém disser que sim, não sei você, mas eu não acredito. Enfim, cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita até em, sei lá, tantas coisas aí. Mas, então, no começo, a gente oferece sempre a nossa melhor versão. A gente se arruma, se perfuma, né, arruma o cabelo, ele vai lá, coloca a sua melhor camisa, coloca loção, né, loção pós-barba, é aquela coisa extraordinária. Conforme o tempo vai passando e o relacionamento vai se solidificando, a coisa não é assim que vai funcionar. Isto não quer dizer em momento algum que é para descambar. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, alto lá. Claro que, como eu disse, eu não acredito em ninguém que venha me dizer, até porque eu trabalho com essa área, que venha me dizer que o dia a dia é extraordinário. Tem perrengues, tem problemas, todo mundo tem problema. Independente da área, da situação, do momento, né? Um tem problema financeiro, o outro tem problema de saúde, o outro tem problema profissional, o outro tem problema familiar, todo mundo tem problema. Tem gente que não é ou essa área, tem gente que parece que os problemas fazem um motim, né? Vem tudo junto e misturado. A vida é feita de altos e baixos, picos e vales. E nos relacionamentos não é diferente, né? Não tem nada de diferente nisso. Então, aí vem o cotidiano, o dia a dia, a rotina. A rotina não é uma questão ruim. Rotina pode ser uma questão boa. A questão é qual é a qualidade da sua rotina. É uma qualidade boa ou é uma qualidade ruim? Ou meia boca? Claro que todo mundo, se for uma escolha, vai escolher, né? Vai optar por uma rotina extraordinária. Mas nem sempre é uma escolha. E a gente faz o que precisa ser feito. Nem sempre é o que gostaríamos de fazer. Fato é que tem momentos na vida de um casal que a coisa desanda. E eu quero chegar no ponto que é o seguinte: lá no começo, os dois ofereciam a sua melhor versão. Eu não acho que seja justo colocar essa conta toda só na conta de um. Sabe, o todo só na conta de um. Esta conta precisa ser dividida. Porque lá no começo do relacionamento, os dois eram legais, o legalzão, eram os legais, os legais. Nossa, deu um trava-língua aqui. Os dois tinham paciência, os dois sempre estavam dispostos. Sabe aquela coisa de vamos, bora agora, né? Os dois eram alegres, divertidos, e ela não disse, mas eu colocaria nessa resposta felizes.
Alegre, divertido e feliz são categorias distintas. Parece, quando a gente olha o todo, parece que é tudo junto e misturado. Não, não é bem assim, não. E ele não encontra essas questões mais em casa lá com a parceira, com a sua cônjuge, e ela também não. Então, os dois deixaram, na grande maioria dos casos, né? Deixaram de ser essas pessoas legais, pacientes, dispostas, alegres e divertidas. Não foi só uma parte. Então, por isso que eu falei que precisa reformular isso. Para não colocar a responsabilidade, e aqui eu não estou defendendo A nem B, mas não colocar essa responsabilidade, né? As pessoas costumam usar o termo culpa, e eu prefiro usar responsabilidade, porque responsabilidade, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. E culpa, a gente costuma, a gente tira o nosso time de campo das nossas responsabilidades e coloca o resultado na conta, no colo do outro, como se só ele fosse o culpado, como se só ele fosse responsável por ter chegado àquele resultado. E não é exatamente assim que as coisas funcionam. Claro também que não existe uma regra para dizer é exatamente assim que funciona. Não tem outra alternativa, né? Mas a gente pode entender que as pessoas falam muito, né? 2 mais 2 são 4. Isso é uma regra? 2 mais 2 são 4. Mas a gente pode chegar no 4 de outro jeito. Se eu disser 1 mais 3 também são 4. Então, o que é que a gente quer? Como é que a gente chega nisso? Como é que a gente chegou nisso? Essa é a questão. E aí eu vou jogar mais uma... Nessa situação aqui que eu acabei de dizer, na minha concepção, e não é colocar a culpa, como as pessoas dizem, colocar a culpa na vítima. Não. É antes de chegar nesse ponto, para que a gente comece a se analisar. O que precisa ser feito? Como está sendo feito? Poxa vida, eu era uma pessoa mais legal. Eu era uma pessoa que tinha mais paciência. A minha paciência está no nível muito baixo. Peraí. O que eu posso... Por quê? Então vamos buscar, como eu fiz um vídeo falando que a gente trata, cuida, né? Quando cuida, né? Quando se dá conta, inclusive, do sintoma e não da causa. Eu estou, independente de quem seja, eu estou com pouca paciência. Peraí, por que isso está acontecendo? É por isso. Eu identifiquei os motivos que estão me fazendo estar com pouca paciência. Identifiquei o que é minha responsabilidade, o que é responsabilidade do outro, né? E muitas vezes não é só o que acontece dentro de casa, não é só o que acontece ali com o parceiro, com o cônjuge. Tem fatores externos ao relacionamento. Tem o dia a dia, tem o trabalho, tem o estresse de uma vida. E muitas vezes a gente desconta, a gente joga no colo das pessoas mais próximas. Sabe aquela... Você desconta na primeira pessoa que aparecer à sua frente? E muitas vezes
longe de dizer que isso está certo, de concordar, de absolutamente não. Mas sabe quando você tem um estresse absurdo, sabe aquele dia de cão no trabalho? Mas você não vai descontar ou ser áspero ou nem precisa de tudo isso. Ter pouca paciência e disposição com o seu chefe. Porque você sabe que se você pisar errado ali, amanhã você não volta para o trabalho, né? Mas, de repente, aquele dia de cão, e voltando, eu não estou dizendo que isso é certo. Não estou concordando. Mas você sabe, tanto quanto eu, que isso acontece. E da mesma forma que eu falei que quem diz que o relacionamento é sempre extraordinário, eu não acredito. Até porque eu trabalho com isso. Então, contra fatos não há argumentos. Se é certo ou não, acontece. E aí essa pessoa chega em casa e na primeira oportunidade ela acaba explodindo aquilo que nem era um fato caseiro, doméstico, conjugal. Tem gente que desconta no marido, na esposa, na sogra, na mãe, no cachorro, no vizinho, né? Nas torcidas de futebol. É só a gente olhar como é que o mundo está. Então, não sou eu que vou dizer que isto é assim ou é assado. Faça as suas próprias reflexões e as suas análises. Mas, diante disso tudo, eu quero voltar para um ponto que o neurocientista disse. Não há nada mais... Por isso que a excelência é trivial. Trivial é o cotidiano, é o dia a dia desse relacionamento. Ele não disse de relacionamento, ele estava falando do todo. Eu estou fazendo um recorte. E ele disse: não há nada mais difícil que realizar a mesma coisa todos os dias. A mesma coisa todos os dias. Bem, diante disso tudo, será que a gente tem? Será que é justo? Justo de justeza. Essa palavra é esquisita, mas é assim mesmo. Colocar tudo no colo de um? Será que não é injusto dizer, se essa pessoa oferecesse em casa o que ela oferece na rua, ela encontraria em casa o que ela procura e encontra na rua? Mas será que a outra parte, independente de quem seja, a outra parte em casa também está oferecendo esta parte legal? E aqui eu não quero defender, não quero, não vou e não estou defendendo um lado ou outro, mas chamando cada uma das partes à sua responsabilidade. E primeiro de tudo, a análise, a reflexão, a percepção é sempre individual. E não é quando tem um problema, sabe? Quando chega nos extremos. Eu falo sempre que os extremos
nunca são atitudes ou bons conselheiros. E que os extremos, sabe, o 8 ou 80, nunca são atitudes, comportamentos inteligentes. E sim o caminho do meio. Saia das pontas, saia das extremidades, saia do 8 ou 80. Mas venha para o caminho do meio. E o caminho do meio é para que não chegue nas pontas, nas extremidades. É que não chegue no 80. Mas quando eu perceber algo diferente, independente de quem seja, por que é que eu estou agindo assim? Ah, é porque falta ajuda? Não adianta você surtar. Surtar sabe, meter os pés pelas mãos. O que é pontuar? O que é que você precisa? E pontuar o que é que você precisa não é DR. Pontuar o que você precisa não é briga. Pontuar o que você precisa não é cobrança. Pontuar o que... Dividir tarefas é dividir tarefas. E aí é um assunto muito complexo, porque o que é dividir tarefas? Não existe uma métrica. Dividir tarefas só vai ser possível dentro de cada realidade. Não adianta dizer, eu faço assim, eu lavo, quer ver? Quer ver uma coisa simples? Eu vi esses dias, no evento que eu fui. Dividir tarefas é, eu lavo a louça e você enxuga. Só que quem lavava a louça era a máquina de lavar. Claro que também já sai seca. Não precisava enxugar. Vai ter duas outras ações. É colocar na máquina e tirar e guardar. Porque a gente não coloca a louça suja na máquina. Suja que eu falo é com restos. Quem tem máquina sabe. Tem que limpar, né? Você faz uma pré-lavagem da louça ali, basicamente. Então, tem o pré e o pós. Então, a gente tem... E eu tô dando o exemplo da máquina, porque parece óbvio, mas a gente tem que adaptar. Eu lavo e você enxuga? Você seca a louça? Que louça? Quem lava? Aí a gente escuta algumas coisas assim, que parece que é ironia. Ah, mas quem lava é a máquina. Mas ela não vai sozinha para a máquina. Como não sai da máquina sozinha. Então, tem muitos elementos aqui para poderia ficar aqui muito tempo falando para a gente entender o que é cada ponto. Tem gente que busca um relacionamento ordinário. Essa palavra, tem muita gente que acha que ordinário é outra coisa. Ordinário é comum. Um relacionamento ordinário, comum, simples. O trivial, como o neurocientista trouxe. E tem gente que busca um relacionamento pensando, querendo que seja extraordinário todos os dias. E a nossa frustração, as nossas frustrações na vida,
independente da área, elas são proporcionais às nossas expectativas. Começa por aí. É o que eu sempre falo, começa no começo. Então, para que a gente possa entender, a gente precisa ter diálogo. Aonde em qual momento que eu estou deixando a desejar? Eu estou deixando a desejar. E eu não preciso esperar que o outro me mostre que eu estou deixando a desejar, e não é para suprir uma necessidade do outro. A gente sabe. E aí entra o conjunto de autos que eu sempre falo. Autoconhecimento e por aí vai, né? Eu sei, eu me conheço, então eu me conheço, eu tenho a informação quando algo não tá muito lá como deveria ser comigo. Eu sei quando eu estou com pouca paciência. Eu tô falando, até pegando meu exemplo mesmo. Eu sei quando algo acontece e eu estou naquele momento, naquele dia, com pouca paciência. Isso significa que quando eu me vejo neste momento, nessa situação, nesse dia, eu sei que eu preciso me policiar, eu preciso redobrar a minha atenção para não ter pouca paciência e acabar descontando alguma coisa, sobre alguma outra coisa, descontando numa outra pessoa que não tem nada a ver com a história, mas que qualquer coisa, uma gota d'água vira uma tempestade. Sabe fazer tempestade em um copo d'água, como dizem? É isso. Então, quando eu me policio, eu sei que eu tenho que redobrar a minha atenção para que eu não faça tempestade em copo d'água. De repente eu chego estressada em casa por qualquer outra coisa, um problema no trabalho, na empresa, no trânsito, enfim. E eu chego em casa e eu encontro uma toalha molhada em cima da cama. Eu tô dando o exemplo da toalha molhada em cima da cama porque sempre é o exemplo que as pessoas dão, né? Eu, particularmente, nunca mesmo, nem uma vez na vida, eu peguei uma toalha molhada em cima da cama. Mas, enfim. E aí, eu tive um dia de cão e eu chego em casa e eu encontro uma toalha molhada em cima da cama. Aquilo vai ser a gota d'água, né? Aquilo vai ser a tempestade em copo d'água. Mas era a toalha em cima da cama? Toalha molhada em cima da cama? Não! Foi o meu estresse lá do trabalho, meu estresse lá do trânsito, meu estresse. Eu trouxe isso. Eu só descontei em algo que em outro momento, se eu estivesse bem, eu comigo, com a situação, com o meu dia a dia, com o que me aconteceu, não seria nada. Seria, como é que eu resolveria? Hipoteticamente, como eu disse, eu nunca passei por essa situação da toalha molhada em cima da cama. Pegar a toalha e colocar onde deve ser colocado, né? Ou chamar a pessoa, independente de qual parte, né, de qual cônjuge seja, e falar: ô bonito, ô bonita, ó, põe lá para lavar, para secar, para estender, põe lá onde deve ser colocado. Ó, vem cá, lindinha, lindinho, bonito, amor, vida, sei lá como é que você chama o seu cônjuge. Amor, vem cá. Aí o amor aparece na porta do quarto. Aí você só estende a toalha e fala: ó,
Põe lá para secar. Obrigada, viu? Acabou. Ou, bom, eu já vou ter que levar lá, ir para a lavanderia mesmo, porque eu cheguei e, né, vou tomar banho e tal, então tenho as minhas roupas para pôr lá na lavanderia. Já passo, já pego a toalha que estava em cima da cama e já vou lá e resolvo. Mas o meu dia de cão faz eu fazer uma tempestade em copo d'água. E aí vai dizer assim: tem pouca paciência. Ah, mas todo dia ele ou ela faz a mesma coisa. Quais são os combinados? Acordos e combinados que começou lá no começo do relacionamento. Já falei, não deu certo? Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, eu vou ter o resultado que eu sempre tive. Se falar não resolveu, se brigar também não está resolvendo. Então, algo diferente precisa ser feito. O quê? Você veja aí qual é o problema e busque uma solução. Não é assim que adultos fazem? Não é assim que gente... Eu falei adultos, crianças não se relacionam. Criança não tem namorado. Criança não tem marido. Então, é sobre isso. Então, fazendo todos esses recortes, né, dessa moça aqui, da Cris. Homem procura na rua que não tem casa? Procura e encontra, como ela disse. E essas questões todas, pegando o neurocientista que disse por isso que a excelência é trivial. Trivial é algo corriqueiro, simples, ordinário. Ele ainda disse, o neurocientista, não há nada mais difícil que realizar a mesma coisa todos os dias. Aí, nossa, isso daqui só daria um vídeo aqui de 2 horas. Só essa frase. Não há nada mais difícil que realizar a mesma coisa todos os dias. Eu acho que você me entendeu. E o sociólogo trouxe a questão de que as mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isolados e cada um dos quais, em certo sentido, não tem nada de extraordinário. Portanto, quando a gente junta todos esses pedaços aqui, eu não sei como você interpreta. Eu interpreto como eu compartilhei aqui com vocês. Espero que tenha feito algum sentido para vocês. Porque para mim, fez todos. Juntando esses recortes, alinhavando, é assim que a gente analisa, cuida de relacionamentos. Relacionamento não é uma matéria única, estanque. Vou falar de relacionamento, vou aprender sobre relacionamento, não. É o todo. Porque relacionamento nada mais é do que a nossa vida. Porque o que eu faço lá na outra área reflete aqui. O que eu faço aqui reflete lá na outra área. Então, é muito sobre isso. E eu espero que te ajude a refletir aí um bocadinho. Joguei aqui sementes. Agora você, espero que germine aí. Até a próxima.